Olá, Igreja de Itaquera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando esses momentos com Deus, os momentos de oração e de aprendizado com o nosso Senhor. É tão bom nós pararmos um pouquinho do nosso tempo, na semana tão corrida que nós temos muitas vezes, e podemos parar um pouquinho para conversar com Jesus, para aprender mais sobre o que Ele quer fazer em nossa vida. Estou muito feliz pelo convite feito pela Maiara. Muito obrigada, Maiara, pelo convite e principalmente pelo assunto, né, que eu vou falar aqui, dividir um assunto que eu gosto bastante, que tenho estudado há algum tempo, desde que eu tive meus filhos. Vou me apresentar um pouco, eu sou Thalita Mirkevitz, sou esposa do pastor Diogo Cavalcante. Nós estamos aqui em Tatuí já há muitos anos e fazemos aqui o nosso trabalho, a nossa missão na Casa Publicadora Brasileira. Tenho dois filhos, o Lorenzo, de 7 anos, e a Sophie, de 3 anos. E hoje, como eu já disse, estou muito feliz por compartilhar um tema que é como realizar o culto familiar. E antes da gente iniciar aqui essa palestra, vamos pedir para Deus, para que Deus possa nos guiar, para que Deus possa abrir a nossa mente para compreendermos o que for dito aqui. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos que podemos passar a sós contigo. Que podemos, Senhor, parar um pouquinho a nossa mente e podemos, Senhor, assimilar o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer passar para nós. Nos ajude, Senhor, a compreender cada palavra que for dita aqui. E não somente isso, mas aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com a nossa família. Que o Senhor possa nos proteger de todo perigo, de todo mal que ronda este mundo, proteger o nosso lar e que possamos, Senhor, um dia entregar os nossos filhos em tuas mãos, entregar a nossa família em tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou conversar com vocês aqui rapidamente sobre um estudo que eu fiz há algum tempo e tenho feito ainda sobre o culto familiar no espírito de profecia. Ellen White, em vários livros, ela fala um pouquinho sobre o culto familiar, dá umas pinceladas como deve ser feito. E eu reuni todas essas preciosidades em um só material para poder passar para vocês os pontos mais importantes que é necessário para que o nosso culto familiar seja um culto familiar segundo o modelo que Deus quer, segundo o modelo que Deus nos pede. Então, para começar, a gente vai entender um pouquinho qual é o conceito de culto familiar. O que é um culto familiar? Para isso, a gente tem que definir um pouquinho o que é o culto. Quando a gente vai no dicionário, eu aqui dei uma olhada, uma pesquisada, e no dicionário diz homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Então é uma homenagem feita àquilo que a gente considera ou àquele que a gente considera divino, sagrado. E é claro que nós estamos falando do nosso Deus Criador. Então é uma adoração. O culto, ele tem o objetivo de adorar a Deus, adorar ao Criador, adorar a Jesus Espírito Santo. Então essa daqui que deve ser a nossa atitude ao fazer um culto familiar. E como já diz, culto familiar é o culto que envolve a nossa família. Seja quem for que estiver no seu lar, que é a sua família, que você mora ali junto, essa é a sua família. Então ali que deve ser feito o culto familiar com a sua família. O segundo tópico sobre o culto familiar é que o culto, ele não deve ser algo externo. Ele não deve buscar glórias. Ellen White tem um texto que ela fala que os fariseus, eles procuravam distinção por meio do seu escrupuloso cerimonialismo e pela ostentação do culto. Então, olha como que é interessante isso. Hoje em dia, é claro que nós não temos a mesma ostentação que os fariseus da época, mas nós podemos cair no grande erro
das redes sociais, na grande, aquelas que nos atrai, né? Ali nas redes sociais. As redes sociais, eu tenho rede social, tento fazer o meu ministério ali também, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque é muito próximo a linha do testemunho com a linha da ostentação. E que o nosso culto, lembrando, ele deve ser para Deus e não para nós filmarmos e postarmos nas redes sociais. Você pode fazer isso de alguma maneira, mostrando, incentivando as pessoas a fazer o culto, mas que você não faça para mostrar. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas nós devemos fazer o culto para a honra e glória de Deus. Tudo que nós fazemos no nosso culto não deve ser com o objetivo de ostentação. Então isso tem a ver mais com aqui, com a nossa mente, do que a parte exterior, a parte externa, porque você sabe qual é o objetivo que você tem feito tudo aquilo no culto. Então esse daí é um dos objetivos do culto familiar que nós devemos tomar cuidado. A próxima aqui, nós devemos pedir, um dos objetivos do culto, Ellen White diz que devemos pedir para que Jesus esteja no nosso lar, convidar Jesus para que ele entre em nosso lar. E eu achei muito lindo quando ela deu essa citação. E ela falou que, além disso, convidar a presença dos santos anjos para estarem também conosco. E eu fiquei pensando quantas vezes nós fazemos os cultos. Eu vou falar às vezes muito de criança porque eu acho que é uma das dificuldades que muitas pessoas têm. A gente faz muitas coisas ali para as crianças, mas o objetivo é trazer Jesus para o nosso lar. É pedir, ela fala, ó, se reúnem a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. Então esses 3 pontos que são um dos objetivos que nós devemos ter no culto familiar. E o 4º ponto, ele serve também, um dos objetivos, ele é um meio de inculcar em nossos filhos os grandes ensinamentos de Jesus, em todos os aspectos, o aspecto físico, mental e espiritual. Um exemplo de aspecto físico é asseio. A Bíblia fala sobre asseio? Fala muito sobre asseio. Então nós temos um aspecto ali físico em que eu posso ajudar meu filho a entender sobre o asseio, a como arrumar o seu quarto, a incentivá-lo a deixar a casa limpa, organizada, enfim, a ter o asseio com o seu corpinho, com a sua roupinha, com os seus dentinhos. Então mostrar ali na Bíblia, contar historinhas, pegar versinhos e ali a gente conversar sobre esse assunto. Mas lembrando que sempre o foco é a adoração ao Senhor. Então a gente tem que ter criatividade aí para unir esses dois. Eu tô com fone de ouvido aqui porque meu celular não tá muito bem pegando o som, mas vamos continuar. O aspecto mental, né? Como nós podemos lidar com as nossas emoções quando nós estamos chateados com alguma coisa, como a gente resolver algum problema, também tem a ver com o aspecto mental e nós sabemos que, principalmente Provérbios, né, tá cheio ali de conselhos para nós. E o espiritual, né, que nós já estamos fazendo durante o culto familiar, então já é o próprio ato de adoração. Então a gente percebe que durante o culto nós podemos aí desenvolver esses 3 aspectos na nossa vida, na vida dos nossos filhos e da nossa família. Então aqui esses 4 tópicos que devem ser focados, o objetivo do culto familiar. Então vou relembrar, o objetivo do culto familiar. O culto não deve ser algo externo, buscando glória e ostentação. Nós devemos nos reunir para chamar Jesus e os anjos para o nosso lar. Ele deve ser um meio de inculcar alguns ensinamentos para os nossos filhos, lembrando das 3 desenvolvimentos. E também o que é o culto familiar, que é o ato de adorar a Deus, e esse deveria ser o primeiro, né? Eu inverti aqui. Mas vamos continuar aqui. Depois do objetivo, nós temos a periodicidade.
De quanto em quanto tempo, né, que eu devo fazer o culto? O culto, ele deve ser feito, vários textos Ellen White nos diz, ele deve ser feito de manhã e à tarde. 2 cultos por dia, sim. Deve ser também, às vezes ela fala de manhã e à noitinha. Isso depende do contexto familiar de cada um. Aqui em casa a gente faz à noite, porque meu esposo chega um pouquinho depois das 6, então as crianças já estão com fome até fazer todo o processo e antes de dormirem, aí a gente faz o culto. Eu vejo que esse modelo não é um modelo ideal, porque as crianças já estão um pouco mais sonolentas, então acaba que a gente não tem tanto tempo assim. Mas como já tem o culto matutino, a gente absorve mais o do matutino também. Mas isso depende de cada realidade, né? Não dá adianta a gente querer forçar uma coisa que na nossa família não dá certo. Então, isso é uma das coisas muito importantes para a gente pensar também. Então, nessa questão da periodicidade do culto, não está incluso a sua parte, o seu momento pessoal com Deus. Porque em outros textos também, ela diz a da importância, e Jesus mesmo nos deu o exemplo, né? Da importância de estarmos em comunhão pessoal com Deus, sem eu com a minha família. Então, nós pais deveríamos acordar mais cedo. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso à noite, mas o ideal é a gente acordar um pouquinho mais cedo, nem que você não consiga estudar de manhã, mas que você possa entregar seus filhos, a sua família, os seus pais, os seus tios, os seus parentes nas mãos de Deus. É importante nós termos esse tempo para oração e também para comunhão. Prefiro estudar, ler de manhã pela manhã, então eu sei que é muito difícil, entendo também os contextos de cada um. Às vezes, quando a gente está amamentando, no período em que os filhos são bebês e acordam muito de madrugada, é uma outra realidade. Mas, tanto quanto possível, nós devemos acordar mais cedo para nós termos o nosso devocional, nós temos o nosso momento pessoal com Deus. E ensinar os nossos filhos também a ter esse momento. Então, quando os filhos acordarem, você pode entregar um livrinho para ele poder ler sozinho, para ele ver sozinho, né? As crianças menores, você pode ali sentar e deixar ele folhear um pouquinho e depois perguntar a ele, olha, o que você achou? O que você viu aí de historinha? O que você gostou dessa ilustração? E algo simples, rápido. Ou então você pode também fazer o devocional do seu filho com ele. Particularmente com cada filho seria o ideal, para eles já entenderem que cada um tem o seu momento. Cada um deve ter o seu momento com Deus. Então, leia ali uma meditação infantil para ele, ou se seu filho já é adolescente e ele não teve a prática disso, converse com ele, fale da importância dele ter esse momento com Deus, incentive-o a comprar uma Bíblia nova de repente, a ir num lugar onde tem as Bíblias, aí nos céus, em outro lugar, lojas da Casa Publicadora, e comprar uma Bíblia que ele goste, incentivá-lo a marcar. Tem aquelas outras Bíblias hoje que você pode ilustrá-las. Enfim, incentivar o seu filho a ter esse momento pessoal com Deus. E isso não está ligado com o momento do culto divino matutino. Então, depois, talvez, do café da manhã, vocês podem ali se reunirem em família e ali sim fazer o culto familiar. Então, a periodicidade, sempre 2 cultos, de manhã à tarde, além do seu devocional. E o terceiro, a pergunta, né? Quem é que deve fazer o culto? Quem é que deve dirigir o culto? Ellen White também nos diz em vários textos que quem deve dirigir o culto é o sacerdote do lar, e não a sacerdote, é o sacerdote do lar, o marido. E muitas vezes o marido, ele se apoia na mulher nesse lado. E isso a gente vê que é uma tendência em muitos relacionamentos. Então a gente tem que incentivar o nosso marido, mostrar a ele essas passagens, explicar quão importante ele ser o sacerdote do lar, é ele puxar a família, é ele falar, não, hoje vamos fazer o culto agora, vamos nos reunir aqui, e não a mãe ficar correndo atrás de todo mundo para unir, para fazer, para contar história, para cantar e planejando tudo. Mas o pai, o sacerdote do lar, é quem deve dirigir o culto.
Isso não significa que é ele quem vai fazer tudo, mas significa que ele é o cabeça, ele é quem chama, ele é quem reúne. E é claro que nós temos vários contextos familiares. Pode ser que o seu cônjuge não esteja presente no momento do culto. O meu marido, por exemplo, no culto matutino, ele não está, porque ele sai muito cedo para trabalhar. Então, quem tem que fazer o culto matutino sou eu. Mas o culto da tarde, da noite, quem faz é ele. Ele já está no nosso lar e é ele quem faz, ele quem dirige. Se você não tem marido, se você não tem esposa, se você é sozinho, solteiro, já crie o hábito de fazer sozinho o seu culto familiar, a sua família naquele momento, no seu contexto, é você. Se você tem filhos, mas não tem um esposo, você então é o sacerdote do lar. Puxa os seus filhos. Então, reúne com seus filhos. Ah, eu não tenho marido, eu não vou fazer o culto. Não. Sim, você deve, é nossa responsabilidade, é o nosso dever. Ellen White fala isso também. Na falta do cônjuge, do esposo, do marido, nós devemos sim fazer o culto familiar. E quem mora com outras pessoas, né? Quem mora com os pais talvez não são cristãos, ou quem mora com os avós, né? Ou os pais são cristãos, mas não têm essa tendência de fazer o culto. Você pode também chamá-los, explicar, mostrar os textos, mostrar a importância e a bênção que vai ser em nossa vida, em nosso lar, quando nós chamamos Jesus para estar conosco. Olha que demais, né? Olha que fantástico. Então, são esses, né? É o sacerdote do lar quem deve ser o responsável, mas todos nós podemos, sim, dentro do nosso contexto, realizar o culto. Bom, o próximo tópico é a duração do culto. Quanto tempo que o culto deve durar? Ellen White fala em muitos textos, é claro que isso mais voltado para a parte das crianças, né? Porque as crianças elas não conseguem ficar muito tempo paradas, sentadinhas ali prestando atenção. E ela diz que os cultos devem ser curtos, ela diz que os cultos devem ser rápidos. Então, não devemos nos delongar no culto, uma duração curta. E também no nosso dia a dia, quem não tem filhos, né? Nós temos muitas outras atividades. Nós podemos fazer o culto ao ponto, né? E ir ao ponto, ler um texto curto, não muito longo, como nós vamos falar aqui mais para frente. E o próximo tópico que ela coloca aqui, do que compõe o culto? Como que eu vou organizar o meu culto? O que tem que ter dentro do culto familiar? Ela fala algumas coisas interessantes que eu não sei se você sabia, mas eu não sabia quando eu estudei esses temas. Primeira coisa que ela fala é que tem que ter uma leitura da Bíblia. E essa leitura, ela diz ainda que não deve ser um texto gigante, né? Um capítulo muito grande. Tem que ser um trechinho da Bíblia, pode ser um verso, pode ser uma história curta, mas algo que chame a atenção, que prenda a atenção. Então, ela fala ainda para que deixemos as crianças perguntarem. Muitas vezes nós estamos lendo, aí as crianças, mas o que significa isso, né? Para um pouquinho, dá uma pausa, explica. E se você vê que se você continuar com a pergunta e a dúvida da criança possa se estender muito, dá uma pausa, né? Lê metade, explique ali e para não se delongar muito. Então a leitura da Bíblia tem que ter. A oração, ela fala também sobre uma oração breve, não uma oração longa demais. As orações longas devem ser feitas no nosso momento pessoal com Deus. Nem na igreja ela aconselha a nós fazermos oração longa. Nós devemos ter objetividade ao fazer a nossa oração. Não queremos orar por todos, né? Nome a nome. Outro tópico que ela diz aqui também sobre a oração é que sempre quando possível nós devemos fazer as nossas orações de joelhos, ajoelhados. Então é um outro tópico aqui para a gente prestar atenção, né? Será que nós estamos às vezes com preguiça e queremos ficar sentados mesmo e não ali nos ajoelhar para falar com Deus? E isso é muito importante quando você tem criança, quando você tem filho, para que nós possamos ensiná-los o quão importante é a reverência e nós também nos educarmos nesse ponto. Outro ponto que tem aqui, que deve ter dentro do culto familiar,
É a música. Quem não ama música, né? A música ela é um ato de adoração. E eu vou ler para vocês aqui dois textinhos que ela diz aqui, que ela comenta, que eu achei muito interessante. Ela fala assim, está no livro Educação, página 168. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isto, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. Olha que lindo! A música, ela não é algo que tem que ter no culto para distrair, entreter os familiares. É algo que tem que ter para adorar a nosso Deus e que possamos refletir na letra que ela está passando. E sabe, muitas vezes nós não colocamos isso como prioridade, mas nós pegamos alguns ritmos às vezes mais acelerados, né? Alguns movimentos mais acelerados, não que isso não possa ter, mas qual é o objetivo que nós estamos demonstrando para os nossos filhos? Algo de diversão somente, mas algo que deve ser adorado e refletido na letra da música. Então é algo para a gente pensar sobre a música. E aqui fala que a música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. E olha que fala que o cultivo da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. O culto, quando nós cantamos a Deus, colocamos o canto no culto, nós também devemos tomar cuidado se nós estamos cantando a Deus com a nossa dicção correta, se nós estamos ali cultivando a nossa voz para um ato de adoração. É tão lindo quando a gente vê uma música cantando em vozes, né? Aquela harmonia gostosa, né? Mas se cada um canta de um jeito, né? Se há muito desleixo, canta baixinho. Então nós devemos tomar esse cuidado sobre como nós estamos cantando, louvando a Deus na hora do culto. Às vezes a criança está lá empolgada cantando, mas os pais mesmos nem estão ainda prestando atenção, estão cantando baixinho para si. Então, o cultivo da voz no canto também é muito importante. Outro tópico que tem que ter, e esse eu não sei se vocês sabiam, mas Ellen White diz que todo culto deveria se ler e repetir a lei de Deus. Olha que interessante, que lindo! Os 10 mandamentos, a lei de Deus, deve ser lida todos os cultos. Nós devemos ler e repetir, não com uma forma maçante, mas talvez de uma maneira de brincadeira, um momento especial, o momento dos 10 mandamentos. Nós vamos falar sobre a criatividade, mas você pode fazer junto com seu filho a tábua dos 10 mandamentos e chegar a fazer esse momento especial na hora do culto, incentivá-los a decorar, a memorizar e cada membro da família memorizar. Olha que lindo isso, né? Se você é sozinho, lembrando que eu falo para os filhos, né? Mas lembrando que você também deve, não importa o seu contexto familiar, mas você também deve ter esse incentivo de decorar, repetindo todos os dias, todos os cultos, os 10 mandamentos. Que lindo, né? Então, a leitura e a repetição dos 10 mandamentos devem fazer parte no culto. E aí você pode falar, nossa, mas os 10 mandamentos é muito comprido. E Ellen White fala que nós devemos fazer o culto curto, né? Como que vai ficar então? Então é algo só pra gente pensar que você não precisa lê-lo inteiro. Você pode, como você tem 2 cultos por dia, você pode ler metade, né? Então lê o primeiro, uma primeira parte ali, os 6 primeiros, depois os 4, enfim, né? Você pode revezar. E a próxima questão que a gente vai trabalhar aqui, que ela diz em um texto lindo, e ela diz em um texto só vários tópicos que eu detalhei aqui para vocês. Ela diz que o nosso culto familiar deve ser atrativo. A gente pensa em atratividade somente para as crianças, e ela colocou aqui realmente mais voltado para as crianças. Mas eu quero que você pense dentro do seu contexto,
Como que o culto deve ser e pode ser atrativo para a sua família? No contexto da sua família, se você não tem crianças, se você tem filhos adolescentes, ou não tem filhos, enfim, como que ele pode ser atrativo para vocês? E aqui ela dá algumas dicas. Então, a primeira, o culto, ele deve ser feito de uma maneira que ele deve ser o momento mais aguardado, mais feliz do dia. Olha que lindo. O momento mais agradável deve ser o momento do culto. As crianças e as pessoas devem esperar esse momento para a hora do culto. É o bálsamo que nós devemos ter. O segundo, nenhum pensamento perturbador ou mal se deve intrometer. Sabe quando se vai para o culto meio que emburrado, brigado, aconteceu alguma coisa antes? Não vão para o culto assim. Resolvam antes os problemas e depois se cheguem a Jesus. No culto não é um momento em da gente levantar aqueles problemas que aconteceram durante o dia ou durante a semana e falar, ó, tá vendo? Olha o que tá falando aqui, ó, isso é para você. Ela fala que o culto deve ter um momento agradável e que o espírito mal, aquelas coisas más que nos perturbam não devem aparecer. Então, não criemos esse momento do culto para dar sermões, sermonetes em nossos filhos ou no nosso cônjuge, puxar a orelha. Não, não é esse o objetivo. Terceiro ponto que ela coloca aqui é focar no objetivo do culto. Vamos lembrar que o objetivo do culto é a adoração a Deus. E sabe como isso pode ser feito a favor da atratividade? As crianças, elas amam dar presente para os adultos, para outras crianças. Elas amam abraçar, trazer aquela florzinha. Se nós trabalharmos os nossos filhos, isso que o culto é um presente a Jesus. Jesus, ele está nos esperando para o culto. Ele está sentado ali no sofá esperando a gente para nós prestarmos culto a Ele, adoração a Ele. E nós também ganhamos o presente, porque nós também aprendemos mais sobre Ele. E a gente trabalha dessa maneira nos nossos filhos, no coraçãozinho deles, na mentezinha deles. E isso vai ajudá-los a compreender quão importante é nós fazermos o culto. E já vai trazer o espírito de alegria. O próximo aqui, que a gente já tinha falado, uma das coisas que faz parte da atratividade do culto é a brevidade do culto. Se ficar um culto muito longo, a criança não vai querer ficar muito tempo. Então, quando você falar assim, olha, hora do culto, ou cantar uma musiquinha para lembrar que está chegando agora, que é para todo mundo se reunir, a criança vai lembrar, nossa, muito tempo sentada, aquela leitura, e não vai ser atrativo. E não só criança, né? Mas lembrando, adolescentes, outros também contextos. Ela diz também que o culto, ele deve ser cheio de vida. Olha que lindo. Cheio de vida e sem monotonia. Como que a gente pode pensar numa leitura da Bíblia cheio de vida? E aqui entra a questão que ela também fala em muitos textos sobre a dicção e a tonalidade da voz. Às vezes, ou o pai ou a mãe tem a facilidade maior de fazer uma leitura de uma maneira que prendam mais a atenção das crianças. E isso é um dom. Então, deixe que a leitura fique para esses que têm o dom maior. Ou então você desenvolva em você mesmo, treine no espelho, você lendo e tendo expressões, tendo uma dicção mais clara, porque se a gente ler para dentro, para nós mesmos, as crianças não vão compreender o que a gente tá querendo dizer. E aí fica somente uma leitura, as crianças podem estar em silêncio, a família toda pode estar em silêncio, mas cada um pensando em outra coisa. Então, nós devemos ter dinamidade para os nossos filhos, para o nosso culto, trazer o dinamismo para dentro do nosso culto e não a monotonia. Ela diz também, dentro desse contexto, né, que nós podemos trazer ilustrações concretas. Sabe, Jesus, ele era criativo e nós também podemos ser criativos. Às vezes a gente pensa que tem que ter feltro, né?
ou tem que ter personagem, aqueles bonequinhos de feltro, tudo bonitinho, ou de EVA. Ai, tem cada coisa linda que a gente vê no Pinterest, vê no Google, vê no Instagram, no Facebook. E a gente olha e fala, são coisas muito caras que eu não posso comprar, eu não tenho condições de adquirir. Como eu vou tornar, então, o meu culto atrativo? Eu já fui professora de pequenininhos, né? E muitas vezes eu pedia lá na limpeza, pegava produtos de limpeza. E você pode pegar coisas do seu dia a dia, você pode pegar talher, você pode pegar o copo, pode pegar um pote, né? E você contar, né? Olha, Jesus aqui estava andando e você coloca. Não que você está falando, ó, Jesus era o copo, né? E falando para a criança, mas é algo que é mais concreto, a criança consegue visualizar. Só de você contar e pegar um objeto, você pega um lápis, né? Um lápis preto, um lápis amarelo, um lápis verde. Só de você contar e falar, olha, Jesus estava indo, ou Noé e os animais foram entrando, e aí coloca moeda lá, já é algo que a criança prende a atenção da criança. Sermos criativos, ter ilustrações concretas. Próximo passo, adaptar a ocasião. Tem momentos em que nós estamos, por exemplo, trabalhamos muito durante o dia, você vê que a criança ela está cansada e aí você vai querer fazer todo esse esquema. A leitura da Bíblia, a leitura dos 10 mandamentos e a música, mas você está vendo que seu filho está cansado, você está cansado, você não está com a mente ali aberta, né? Enfim, mas mais voltado para a criança, porque a gente ainda consegue ter, ter mais controle, ter mais domínio, mas a criança não. Então, esse adaptar à ocasião, a gente ter esse senso que nem sempre nós vamos conseguir fazer perfeitinho, né? Da maneira que o script manda. Então, nós devemos adaptar. O próximo ponto é aqui deixar a criança escolher o trecho a ser lido. Qual historinha que você quer ler hoje, né? Qual historinha, qual trechinho? Você tem algum trechinho que você gosta muito? Deixa a criança escolher o trecho também. Muitas vezes somente nós queremos mandar porque nós somos, né, os responsáveis, mas também deixar a criança escolher o texto traz também o culto mais atrativo. Interrogar a respeito do que ali foi dito, ter esse diálogo e não que seja um monólogo. O que você entendeu? Depois que você pergunta, o que você entendeu? Depois que você lê, o que você entendeu dessa frase, filho? Eu não entendi muita coisa, vai lá e lê um pedacinho. Eu entendi isso. Questione, deixe as crianças tirar as suas dúvidas e tenha ali um diálogo no momento do culto. Relacionar a história ou texto com alguma ilustração que faça sentido a ela. Jesus ele era mestre em fazer isso, né, com as suas parábolas. Dê exemplos do que acontece no dia a dia da criança. Não inventar histórias, né, mas do que realmente acontece, do que realmente é da vivência da criança, você pode trazer para a realidade dela. Deixar eles participarem do culto, eles orarem, eles cantarem, e, e aqui está falando que um outro ponto, cadê aqui? Um outro ponto importante é que os hinos cantados, eles podem ser breves. Não precisa ser cultos, hinos longos. Tem crianças que amam ficar cantando e querem cantar muito, 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 né? Nós devemos sim também ter esse tempo distribuído para cada coisa. Mas nós podemos muitas vezes só cantar uma estrofe, ela diz. Uma estrofe de um hino já é muitas vezes o suficiente. Variar de tempo em tempo o culto. Sabe, um período você faz na sala, outro período você faz numa cabana no quarto, num período você faz na cozinha, num período é a criança que vai contar a história, num período é a criança que vai fazer oração, enfim, varie de tempo em tempo o seu culto. E, como a gente já tinha falado, né, já tinha dito, não leia capítulos compridos, nem faça grandes orações, né? Não se demore, não se delongue em cada parte do culto. Isso vai trazer atratividade para o culto familiar. E para que tudo isso ocorra, ela diz que tem que ter um preparo antecipado do culto. E aqui ela diz,
Para se fazer com que este culto seja como deve ser, é necessário que pensemos previamente na sua preparação. Os pais devem tomar tempo diariamente, para o estudo da Bíblia com seus filhos. Não há dúvida de que isto exigirá esforço e a organização de um plano para tal. Os pais, não é a mãe só, tá? Os pais. Lembra que o pai é o sacerdote do lar. Bem como algum sacrifício para o realizar. Sim, nós devemos abrir mão de alguma coisa que a gente gosta de fazer para a gente poder preparar o nosso culto. O esforço, porém, será ricamente recompensado. Que lindo, né? Todo o nosso esforço desse preparo para o culto, para que ele seja agradável, para que ele seja atrativo, nós vamos ser recompensados. E alguns cuidados ao se fazer o culto nós devemos ter. Ela diz aqui que nós não devemos trazer os costumes do mundo ou de outras religiões ou de outras filosofias para dentro do culto. E isso eu vejo que é uma tendência muito grande. A internet está aí com muitas ideias e a gente acaba, muitas outras religiões fazem o culto familiar. E muitas vezes a gente quer trazer essas coisas que cada um faz para dentro do nosso culto familiar. E vamos nos lembrar que nós não precisamos beber dessas fontes. Nós temos o espírito de profecia, nós temos a Bíblia, nós temos o nosso modelo para podermos fazer o nosso culto. Está aqui tudo o que nós devemos fazer. Então nós devemos realmente fazer o nosso culto não com outras filosofias, não bebendo em outras fontes. Nós temos as nossas fontes. Ela diz aqui, ó, mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturava com o seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu no Sinai instruções definidas como com relação aos sacrifícios. Aqui está falando especificamente dos sacrifícios, mas nós podemos realmente colocar em nosso lar isso. Na hora do culto familiar, em relação às músicas, em relação à mesma maneira de contar as histórias, enfim, algumas coisas que nós devemos sempre pensar. Isso tem a ver com o que nós cremos, isso tem a ver com o que nós acreditamos. E, antes de mais nada, nós devemos, aqui como fala, era o contato com o povo idólatra que fazia com que eles quisessem colocar as coisas para o culto. O que eu estou vendo na internet? Quem são as pessoas que eu estou seguindo? Quem são as pessoas que eu mais bebo da fonte? Então é muito importante nós analisarmos e fazermos mesmo uma análise pessoal. E aqui eu quero terminar com um testemunho, não meu, mas um testemunho que está no Espírito de Profecia, que diz: tive pais piedosos que procuravam por todos os meios familiarizar-nos com o nosso Pai Celestial. Cada manhã e cada início de noite tínhamos oração em família. Olha que lindo! Cantávamos no lar os louvores de Deus. Havia em casa 8 filhos e nossos pais aproveitavam toda oportunidade para levar-nos a entregar o coração a Jesus. Olha que lindo esse testemunho. Está escrito, eu não anotei aqui o livro, tá? Manuscrito 80, 1903, mas depois eu posso passar para vocês o livro que eu tirei. Aqui, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E, queridos, se nós fizermos tudo isso, um dia nós que temos filhos, poderemos entregar para Deus os nossos filhos e falarmos, né? Olha, aqui está, Senhor, a herança que o Senhor nos deu. Aqui está, Senhor, os filhos que o Senhor nos deu. E mesmo aqueles que não têm filhos, aqui está, Senhor, a família que o Senhor nos deu. O lar, o meu cônjuge, a minha esposa, né? O meu pai, a minha mãe, Senhor, a minha avó. Enfim, seja qual for o contexto familiar, que nós possamos sempre pensar nisso. No objetivo do culto familiar é a adoração a Deus, convidar Jesus para entrar no nosso lar e os anjos também. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante dessa breve palestra, desse estudo, na verdade, né?
esse breve estudo repassando os tópicos que o Espírito de Profecia nos diz, nos revela, de como deve ser o culto familiar em nosso lar. Que Deus possa abençoar vocês, que possamos continuar tendo esse tempo disponível juntinho com Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui. Tantas coisas importantes, tantos tópicos importantes para pensarmos, para refletirmos. Senhor, nos abençoa, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, a nossa família. Que possamos, Senhor, praticar, colocar em prática a maneira que o Senhor deseja que seja feito o culto familiar em nosso lar. Que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, nos ilumine no momento em que formos preparar o nosso culto. Que o Senhor possa estar à frente de todos os pensamentos. Em nome de Jesus, amém.